Okay. Uh, Hi, everyone. Olá, olá. Bom dia a todos. Vou falar inglês porque eu sou argentino e se eu tentar o meu portunhol não vai dar certo. Então, achei melhor tentar o inglês e vamos ver como é que vai rolar. Bom, Hipólito, meu nome é Nico De Polito. I am Agora vocês conseguem ver. Eu sou o vice-presidente de inteligência artificial na Veritran. had my PhD at Eu Imperial. cursei o meu PhD na Imperial College em Londres, cursando intersecção entre IA e engenharia de software, estudando como criar sistemas de IA mais robustos, mais confiáveis, combinando-os com engenharia. I did my E eu também cursei o meu mestrado em ciência da computação na Universidade de Buenos Aires, para completar, vamos dizer assim, master's meus estudos. Eu também AI master. fui o diretor de Also in em, Buenos Aires. em Buenos Aires, também da ASAP. Moving to E more industrial background. indo agora para mais para o meu 20 years histórico industrial, eu passei os últimos 10 anos liderando grupos e equipes de IA, de engenheiros e pesquisadores, aplicando produtos de IA for Fortune e 500. modelos de produção para empresas do Fortune 500 como a American Airlines e a Apple. While doing so, E durante esse processo, parte do meu trabalho, eu diria até que minha especialidade, era justamente trazer inovação, uh, trazer state of the art knowledge to conhecimento de ponta mesmo production para a produção na vida real de produtos prontos para o mercado. Enquanto eu estava trabalhando com isso também, for time and the integration time. eu tive um tempo trabalhando na integração de diversas integrações de API e de dados para milhares de pipelines de IA. Boosted Eu também melhorei a qualidade 500 como um todo de mais de 500 software company engenheiros nas empresas que eu trabalhei, mas além disso, eu também apliquei diversos produtos de IA e os coloquei para produção, those products are melhor, ajudando centenas de usuários. Esses produtos ainda estão funcionando, ainda possuem usuários, inclusive, ao redor do mundo todo. Agora, combinando as minhas especialidades que eu acumulei em todos os anos, e com as especialidades que a Veritran tem, com mais de 90 anos de especialidade no setor financeiro e bancário, o que eu diria para vocês é que a nossa especialidade é simplificar o sistema bancário, fazer com que o banco seja mais fluido e mais fácil para os usuários e mais fácil de se seguir e de se utilizar, oferecendo um fluxo suave para os usuários more e than sem atrito. users Nós servimos mais de 50 milhões de usuários ao redor do mundo e temos muito orgulho de nos conectar com mais de 500 bancos globais. serve all of E that também in a servimos tudo isso way. de uma maneira confiável, segurança, mantendo mais de 50 bilhões de transações por ano. All these two things that are Bom, se você pegar todas essas coisas que eu mencionei, of this topic. vai nos levar para o tópico da nossa conversa. Before getting E into agora, antes de propriamente entrar things I want to cover with you, nos assuntos que eu quero tratar com vocês aqui hoje sobre inovações, vamos pensar um pouquinho sobre o passado primeiro. mass media Como que a mídia costumava nos alcançar e chegar até nós como clientes. Antes nós utilizávamos rádios, here I've seen televisões, billboards. I've noticed that in São Paulo there are e eu vi que tem vários outdoors também que nós utilizávamos. Eu vi vários outdoors aqui, eu não vi muitos em São Paulo ainda, mas nós tínhamos esses três tipos de mídia, incluindo com os outdoors que nós utilizávamos no século XX. what is different between Agora, o que mudou desses três tipos de mídia they have different é que aspects. So elas tinham aspectos diferentes. Por exemplo, some sense, o rádio, TV grabs your eyes. que captava a sua audição, a televisão trabalhava com a sua visão, e os outdoors serviam para quando você estava dirigindo, você via as mensagens, mas as três têm uma coisa em comum. Todas estavam gritando, basicamente, uma mensagem para todos vocês, independente do seu interesse naquilo ou quem você seja. E eles estavam gritando sem mesmo saber se você se importaria com aquela mensagem. Então, as empresas gastaram milhões In a message, em transmitir uma mensagem esperando, rezando que alguém fosse pegar aquela mensagem ou se interessar por aquilo. Agora, hoje,
nós temos hoje que mudou algo que mudou completamente o cenário de hoje. Little device in our pocket. Well, Nós temos basicamente no nosso bolso um dispositivo becoming bigger. pequeno, que na verdade agora está até aumentando um pouco mais de tamanho. E esses dispositivos, esses smartphones, que estão se tornando maiores e maiores. But these devices have E esses dispositivos possuem um poder muito grande e eles conversam com a gente de uma maneira muito específica. the main difference between Agora, a diferença principal entre a mídia em massa do passado e os telefones agora I would say we can é que nós, three main things. na verdade, dá para ser contabilizado em 3 tópicos. Primeiro, os celulares estão sempre ligados. There are studies showing Há that estudos que já mostram que nós olhamos o nosso celular mais de 150 vezes por dia. Aliás, se a gente olhar para os adolescentes, isso sobe para mais de 300 vezes por dia que eles olham os celulares. Segundo, está cheio de sensores. Os celulares têm GPS, microfone, câmera. so this means that Então, isso significa que nós sabemos exatamente onde o usuário está, o que o usuário está fazendo e até mesmo onde que o usuário está mais receptivo, onde que ele está buscando mais, aceitando mais informações, observando o dispositivo dele. Em terceiro, é uma via de mão dupla communication because de comunicação. Por quê? Os celulares can talk to us. Mobile phone, podem conversar com a gente, os celulares podem nos mostrar read faces, coisas, pode até ler rostos, pode nos ouvir. Então, essencialmente, essa comunicação entre nós e os celulares, ela é massiva, tremenda, acontece o tempo todo. we had a tool that was Agora, for antes nós tínhamos ferramentas que era ótima para mídias em massa, mas era muito ruim para precisão. Com os celulares nós temos o oposto, nós temos algo que é extremamente bom how do we em live sua precisão. E como que nós tiramos vantagem, então, dessa precisão assertiva in our messages, dessas campanhas? broadcast E como que nós fazemos para parar de mandar as mensagens para todas as pessoas ao mesmo tempo e começar, portanto, a recomendar a coisa certa para a pessoa certa no momento certo? E é isso que é particularmente interessante, principalmente quando a gente começa a pensar no setor de finanças. this talk is about. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como que nós utilizamos esse poder, essa tremenda capacidade And dos telefones e traduzimos essa capacidade para um consenso no contexto do Open Finance. if you can Bom, the compute power of one single phone, se vocês tivessem ideia da potência computacional do celular, os telefones que nós temos agora, celular apenas, tem uma capacidade by orders of magnitude, em ordens de magnitude mais poderoso que todo o poder computacional do programa Apollo que nos levou à Lua. Para vocês terem uma ideia da diferença de capacidade. Se nós combinássemos essas duas coisas, know about as coisas que nós conhecemos sobre os usuários e o poder computacional que nós temos, machine learning, junto com todos esses modelos de machine learning, que é um outro aspecto da conversa que eu quero mostrar para vocês, essencialmente o que nós temos é uma ferramenta que nos permite saber exatamente o que o usuário quer, às vezes sem mesmo, até antes do usuário abrir o seu telefone. every data that we get, Bom, e todos os dados que nós conseguimos é extremamente importante. the exact product, Porém, para nós conseguirmos achar o produto perfeito para o usuário perfeito na hora certa, não é suficiente ter só um conjunto de dados aqui ou ali. Nós precisamos, na verdade, de dados específicos para usuários específicos. O que isso significa? transaction, Cada transação, cada toque no celular ou cada análise de crédito que nós pegamos in other words, dos nossos usuários, ou seja, cada dado que é oferecido de maneira consentida para os nossos usuários. Peço desculpas, nós não estamos recebendo áudio. Retornamos. what we are doing O que nós estamos fazendo é basicamente jogando dólares, ouro no lixo. Mas, ao mesmo tempo, competidores mais rápidos estão conseguindo traduzir esses dados em dinheiro, transformar isso em dinheiro. Então, o que nós conseguimos, se vocês, por exemplo, começarem a tirar vantagem dos seus dados? Uma série de coisas. Eu vou falar algumas, mas em particular você vai poder vender mais, porque você vai saber o que vender, onde vender e para quem vender.
lowering Além disso, você vai estar acquisition diminuindo os dados de aquisição de clientes, porque você já sabe qual cliente customer to attract and how. atacar Also, e como fazer isso. you'll be winning Além disso, você também vai estar conseguindo conquistar users a fidelidade dos seus clientes, porque eles vão ter uma experiência que vai ser sentida como algo muito mais personalizado. E isso é ótimo para melhorar os seus índices de retenção. Então, essencialmente, você vai estar vendendo mais e mantendo mais seus clientes. Além disso, você também consegue focar em quem não é cliente ainda de uma maneira mais específica. message, I would say, is Então, a mensagem que eu have gostaria de passar é que nós temos o dado, nós podemos obter os dados, mas se vocês não utilizarem, de novo, vocês estão basicamente jogando todo o seu tesouro no lixo. or to the trash can. Now, what could you do? Bom, e o que você pode fazer, além de todas essas coisas que já foram mencionadas? Você pode tentar criar um ecossistema, tentando combinar todas as coisas que vocês veem dos seus clientes. Você pode aumentar o seu número de clientes também, é claro. E uma coisa que é muito Pick up on this. I'll legal, e eu vou voltar, aliás, nisso you em can breve, sample você pode até, por exemplo, saber que aquela transação é fraudulenta instant no instante em que a transação está acontecendo. happen. So Até um pouquinho antes, mas no instante que está acontecendo, você pode fazer isso 24 horas por dia, porque os dados estão te dizendo isso. Você consegue aprender certos padrões que são muito difíceis de adivinhar. go back later. E uma outra coisa que eu vou voltar depois também, mas é importante deixar isso bem claro. Uma outra coisa que é muito importante, uma palavra importante que talvez vocês já estão utilizando, ouvindo bastante, a Because you know your users. hiperpersonalificação, porque, claro, você sabe o que os clientes querem, quando eles querem e como fazer isso. There's a lot of data that you have. Então, You can você tem acesso a bastante dados e você consegue extrair muito valor consent. desses dados. Mas para isso você precisa do consentimento. Now, Vamos dizer que você já teve isso, já obteve esse consentimento. Então, você faz tudo isso manualmente, how talented, how many people you have in your BI. independente da quantidade de pessoas talentosas que você possui nas suas equipes de BI, equipes de tecnologia. Fazer isso manualmente é extremamente caro, ineficiente e provavelmente vai ser impossível no final das contas. Portanto, a melhor forma de lidar com isso. Method for that. E antes, deixa eu até oferecer uma outra opção que talvez funcione bem. Um exemplo que funciona bem. Imagina que você está procurando uma Actually, agulha growing as you're looking for the needle. e à medida que você procura por essa agulha, o local vai crescendo e aumentando cada vez mais. To understand. E vai cada vez crescendo And e vai crescendo cada vez mais. E aí vai ficando mais difícil de entender a quantidade de padrões disponíveis e vai ficando impossível de se perceber. the thing is that you have human O que é bom é que nós, humanos, somos bons em pensar, raciocinar, planejar estratégias. Então, a combinação é ter os humanos planejando estratégia, que produto você vai alavancar, que tipo de consentimento é melhor para a sua instituição a cada momento. Mas aí, letting the machines do depois as máquinas vão fazer o que elas fazem de melhor, com o alvo dos usuários para aquele produto específico. Então, agora, how do we do this? como que fazemos isso? Agora eu chego, então, ao ponto Specifically, que é mais específico, onde temos amount of data. uma grande quantidade de dados processados. Vocês já viram isso várias vezes. You process the data. Você processa dados e gera modelos de machine learning. When I say machine, Quando eu falo modelos em machine learning, eu vou esclarecer uma coisa. Eu não estou dizendo Gen AI, não é inteligência artificial generativa. São modelos treinados com os seus dados. and why is that? Por quê? Porque o objetivo é aprender padrões, compreender os dados específicos e aprender com eles. E a partir daí, os modelos e os produtos que você gera a partir deles podem gerar Action a ação exata para aquele usuário específico, naquele canal específico. Então, você vai recomendar para um usuário, olha, se você me der
o seu consentimento car, do seu cartão de crédito, da transação lá, eu vou te dar here. benefícios aqui e ali. And how you deliver E como é que você entrega isso para grupos diferentes de usuários? a push notification is Você certifica em grupos, você vai ter um aplicativo, um e-mail. Não é um e-mail, sabe? Mas, no geral, a ideia principal é essa. Machine Learning, when você vai aprender o que oferecer, quando oferecer e qual canal usar para oferecer. imagine that Então, imagine you have all of that. que você já tem tudo isso e agora você quer deixar tudo isso embaixo Hey, e dizer, olha, a inteligência generativa, eu consigo fazer tudo isso. Realmente, isso não é a maneira que os aplicativos que você tem agora rodando no seu telefone, eles não funcionam assim, não. how this works, Como é que eles funcionam? machine learning algorithms. Você tem um algoritmo avançado de machine learning com vários algoritmos. Então, rapidinho, imagina isso, ó, acredita. Não é tão entediante, não, como parece ser. Então, imaginem, ó, vocês são usuários, Information about pegam todas as informações dos usuários e converte isso num ponto e joga para o ar. what you do, Você tem aqui os usuários todos pelo ar e agora você tem os produtos, também joga tudo para o ar. dots that are Os dois pontinhos que se encontram provavelmente to like each other. vão gostar um do outro. Então, quando você tem um novo produto ou um novo usuário, You want to understand você vai compreender a particular user, se aquele usuário específico example, acts vai, por exemplo, aceitar uma recomendação on a particular consent. de um consentimento específico. Por exemplo, informação de cartão de crédito. You convert the user, Então, aquele usuário se converte num vetor you convert, e você converte o consentimento num outro pontinho, you multiply them. multiplica os dois e acredita, você vai multiplicá-los. If the AI score you get is small, E se o placar é pequeno da inteligência artificial, esse usuário, então, provavelmente vai aceitar aquele consentimento. of course I'm telling you, Claro, eu estou falando para vocês uma história bem simplificada, mas é uma ideia que a gente pode ter. O que acontece se houver não muitos dados? Porque esse aqui é novo, sabe? Precisa de muito dado. Se você tiver menos dado, dá para usar árvores de decisão. Então, eu presumo que vocês conheçam o que é uma árvore de decisão. Na indústria, essas árvores são usadas for many e years, já por muitos anos. you are É um algoritmo que você usa. Você pode usar combinando centenas de árvores some stories. com 1000 histórias, no máximo. E assim vai. The idea Então, a ideia aqui por trás é the que type of algorithm o tipo de algoritmo que você precisa usar não é trivial. Você precisa saber três coisas. you know, and you need to understand Você what precisa entender muito bem que dados você tem, quantos dados você tem, type of data que tipo de dados você tem. Se você tem dados bons, de produto, do data that cliente, distinguish dados que diferem um usuário, where the user lives. Do you have, onde ele mora, você tem isso? depending on that, Dependendo disso, você muda ou não muda o uso. let's go. E aí o negócio, as metas, Fraud, você vai detectar transações fraudulentas ou, por exemplo, você vai detectar e recomendar alguma coisa? see how you measure. Finalmente, como é que você mede tudo? Com certeza não é trivial a medição de dados. Você tem que alinhar tudo aqui. Once you have all of Quando você tiver tudo isso, still ainda assim esse projeto vai falhar. Vai falhar, de verdade. numbers, E esses números são especialmente retirados não muito machine learning world exclusively do mundo do machine learning, mas também vem do mundo da AI generativa. A percepção dos líderes e das empresas é a urgência implementing de AI implementar in a IA generativa, especialmente a generativa, a gente vê em tudo que é lugar, and mention AI. mencionando inteligência artificial. Então, o tempo inteiro, IA ao tempo todo. Do all of that, E para fazer tudo isso, você precisa ter infraestrutura adequada, os dados adequados. more important E than mais importante, na verdade, do que tudo isso, o talento adequado. Alinhamento de equipe, liderança, um negócio todo alinhado. the business goal
A meta do negócio precisa justificar a tecnologia, não é o revés, não. Looking for Você busca o uso da IA só por usar a IA? Não, não é a coisa adequada. Se você buscar uma extensão, por exemplo, eu enfatizo, hein? O número de consentimentos que você obtém exactly which of our users, não é esses usuários que vão aceitar for example, nos dar, por exemplo, transactions, dados transacionais de um cartão de crédito, para que nós alavanquemos isso experience, para ter uma experiência melhor. Isso é crítico. and essentially this is Essencialmente, é isso que nós put fazemos. together a number Juntamos vários algoritmos, testamos tudo, alinhamos o negócio, we alinhamos align the algorithms with os algoritmos, as métricas, juntamos um produto que faz isso. recommend products. It can, Recomendamos produtos, recomendações, de qualquer maneira, it's kind of trivial. It can recommend consent. recomendar consentimentos, recomenda produtos. What we E you will o que você faz? Você vai dizer, olha, primeiro eu preciso do consentimento. Quanto mais dados eu tenho de você, melhor eu recomendo um produto. E melhor vai ser a sua experiência. Então, é um círculo virtuoso, I know you more. onde eu te conheço melhor, eu te dou uma melhor experiência. So this is what we've done. E é isso que fizemos. And the interesting thing is E o that que é interessante é que não é uma solução para tudo. Você precisa de várias coisas implementadas nos bastidores para que isso funcione. and last but not E por último, também bem importante, one thing that is important uma coisa que é importante saber, is not that there's não no é que não há competição aqui das pessoas que já compartilham os seus insights ou seu consentimento. São 8 milhões de consentimentos ativos. São 20 milhões de pessoas que já têm pelo menos for consents. 4 consentimentos. We now Então agora recommend podemos recomendar financial products produtos financeiros para essas pessoas. Como alvo, elas vão receber um diferencial automático. E, além disso, podemos crescer esse modelo para um modelo muito maior, se soubermos para quem recomendar consents too. os consentimentos. Now, again, by doing all of this, E ao fazer tudo isso é só para encerrar. cut costs, Podemos cortar os custos, vender mais, boost, aumentar a retenção e, claro, podemos um, increase our. aumentar a nossa capacidade de obter novos clientes. If any of this Então, se tudo isso que eu mencionei agora caught your eye, chamou sua atenção e você quiser falar sobre alguma coisa específica, produtos hardcore AI or geek, ou coisas de AI, me and my colleagues eu e meus colegas estaremos aqui no nosso stand 83 e 84, are there. This is too big for lá. É bem grande essa feira, a gente vai estar por lá. find the place, but Encontrem um lugar, a gente vai estar lá. O stand 83 e 84, eu agradeço muitíssimo e é isso da minha parte. Muito obrigado.